Meu nome é Roberta Leocádio, eu tenho 46 anos, vim de uma família tradicional, fui bem educada em bons colégios. Só que quando eu era na minha infância, a minha mãe me deixava na casa de um tio e esse tio me abusava. Foram várias vezes a ponto de ficar descoberto na família, o meu pai chegar e ver a cena. Para não criar um escândalo, isso foi acobertado, não se importando com o que estava dentro de mim, né? Aí eu fui crescendo uma criança revoltada, eu não gostava de mim, eu tinha medos. Aí, a partir dos 13 anos, eu comecei estudando num colégio da Zona Sul, um colégio tradicional, e tinha muita droga na praia, né? E eu faltava aula para ficar na praia. E aí eu comecei a fumar maconha, comecei a beber, e até que eu comecei a experimentar cocaína. Quando eu comecei a experimentar cocaína, foi uma falsa sensação de poder que me dava. E eu me sentia bem naquela época, usando cocaína. Acobertava tudo que estava dentro de mim, escondido, né? E então foi que eu comecei a roubar minha família, comecei a vender as coisas da minha casa, comecei a pegar as joias que eu recebia de herança e vendia, ganhava alguma coisa, vendia, tudo eu vendia para usar droga, tudo. E não trabalhava mais, não estudava mais, porque eu não conseguia ficar livre da cocaína. Era uma necessidade interior, era um vazio interior que eu tinha. Aí eu recebi uma proposta para eu dançar em boate, em troca ele ia me pagar em cocaína. E eu aceitei, oba, vou receber em cocaína, tô dentro. E aí eu comecei a dançar nessa boate, sexo explícito também, e acabava de dançar, ele me pagava em cocaína. E quando eu arrumava outros clientes por fora para sair com eles, que estavam lá na casa, na boate, eu também recebia em cocaína. E quando eu não fazia aquele número determinado que eles exigiam que a gente fazia, eles me tiravam a cocaína, não pagavam. Na noite eu saía com os homens, né? Mas aí quando eu acordava, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, era uma tristeza muito grande, uma depressão muito grande. Começou a vir um pensamento intenso em mim, de eu quero morrer, eu não presto, eu quero morrer. E então eu tentei, a primeira tentativa, eu estava numa cobertura com os amigos e eu tentei me jogar daquela cobertura. E as pessoas que estavam ali me seguravam. Eu vim para casa, minha mãe me levou de novo para o hospital, achando sempre que era problema psicológico, psiquiátrico. Eu fui para psicólogo, fui para passos de NAA, depois eu fui para grupo de autoajuda quando eu saí de lá. Só que eu ficava um tempo no grupo e recaía. Aí teve a segunda tentativa minha de suicídio, que eu, numa das minhas recaídas, eu misturei uísque com o remédio do psiquiatra. Fiz as duas misturas. E eu não me lembro o que aconteceu comigo nesse dia, eu só lembro que eu acordei na casa de uma amiga minha. E a terceira tentativa de me matar, eu me joguei na frente de um carro. E o carro freou. E nesse dia que eu estava doida, eu cheguei pro motorista e comecei a brigar com o motorista, bater no motorista, porque ele tinha freado. Eu falei, quem mandou você frear? Você não tinha que frear esse carro, porque eu quero morrer. E nesse grupo de NAA, eu conheci o meu esposo, o meu atual esposo. Eu casei achando que ia fugir do meu problema, só que o meu problema estava dentro de mim. Eu tentava esfaquear ele, tentava esfaquear a mim, passava mal, gritava, brigava. Acumulou tudo isso. O problema da droga minha, os problemas dele, e ele já conhecia o trabalho da igreja. E ele já
tinha chegado a uma época, só não estava indo. Só que ele ligava a televisão em casa e o rádio, e eu dava aquela reclamada. Aí um dia eu parei para ouvir aquele programa, que o bispo estava falando assim na televisão: você aí que está com um prato de cocaína. E eu estava com um prato de cocaína. Aí eu falei assim: ele está falando comigo? Aí ele: é, com você que eu estou falando. Aí eu tô maluca, como é que um cara da televisão vai falar comigo? Tudo que eu pensava, ou falava, ou só pensava, ele respondia. Aí ele fez um desafio comigo. Ele falou: se você vier aqui, domingo, 7 horas da manhã, eu tenho certeza que você nunca mais vai precisar desse prato de cocaína para te satisfazer. Aí que abusado, como que ele vai falar que... Como? Quem ele pensa que é? Vou lá para saber. E o meu esposo do lado, eu falei para ele: Edson, me leva nessa igreja que parece um disco voador, que era aqui na catedral. Aí ele falou: é universal. Aí eu falei: não importa se é universal, eu quero ir domingo, 7 horas da manhã, que esse bispo me desafiou que eu tinha que ir para parar de usar. Eu estava emendada, tinha usado droga, estava virada, mas falei com o Edson: eu tenho compromisso de estar às 7 horas da manhã naquele lugar. Aí a gente pegou uma van em Copacabana e fomos. E eu sentei lá na frente. E sempre tinha oração para chamar o casal lá na frente. E quando ele chamou o casal lá na frente, que fez uma oração, um de costa para o outro, eu manifestei com espíritos. E eu saí de lá tendo a certeza de que eu queria voltar naquele lugar. Que eu fiquei essa semana inteira sem pensar em droga e sem usar droga. E aquilo ali foi um milagre, porque às vezes que eu estava em grupo ou em clínica que eu não usava, não saía da minha cabeça. E eu só fui perceber no domingo seguinte que eu fui entregar o que eu tinha feito, o propósito. E aí veio na minha mente: você está uma semana sem lembrar de droga, coisa que nunca aconteceu na sua vida. E aí eu continuei indo todos os dias. Eu comecei a ouvir mais da palavra de Deus. E eu comecei a sentir a necessidade de ler a Bíblia, de jejuar, de ler os livros. Eu tinha que ter um preenchimento em mim. E eu comecei a ter uma sede de buscar o Espírito Santo. Era algo que eu queria muito. Eu abri a mão de tudo na minha vida. O Espírito Santo era um tesouro que eu quero tomar posse. Um tesouro. Eu quero tomar posse disso. Quem é Ele? O que Ele é? Eu queria tampar esse buraco que tinha em mim e esse vazio. E eu sabia que só o Espírito Santo que ia fazer isso em mim. Aí eu fui buscando, eu buscava de madrugada, eu acordava de madrugada para buscar. Eu tinha uma mania de buscar o Espírito Santo na rua. E eu louvava, e nesse dia eu estava na rua. E foi algo tão forte dentro de mim que ele veio de uma forma, ele falando: eu estou contigo, eu sou contigo, eu nunca te abandonei. E veio essa palavra na minha cabeça: eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E ali veio uma alegria, uma
ansiedade na minha alma. Não dá para explicar com palavras, mas uma certeza que tudo mudou dentro de mim. Eu não fui mais a mesma Roberta naquele dia. Eu olhava para as pessoas de uma forma diferente, com amor, com tranquilidade, com paz, como almas. As pessoas olhavam para mim e viam o meu semblante, que antes era tenso, que antes era agressivo. As pessoas viam uma mudança quando olhavam para mim. Foi assim algo, de repente as pessoas me olhavam e via: o que aconteceu com você, Roberta? Você está diferente, você está mudada. No meio da rua era um local que eu nunca ia imaginar que ia ser ali. Me surpreendeu, o Espírito Santo me surpreendeu, porque eu buscava tanto em tantas reuniões, em tantas igrejas, em tantas vigílias, e ali, eu estava ali conversando com Deus, falando, pensando, refletindo, e ali desceu o Espírito Santo. Fui envolvida. E eu não estava nem preocupada com quem estava na rua, se a pessoa estava me olhando ou se não estava. Eu estava vivendo aquilo ali como algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu estava vivendo aquele momento, aquela alegria. E de lá para cá eu tenho paz, alegria, mansidão. Eu não tenho mais aquelas respostas imediatas que eu tinha de agressão nas pessoas, não tenho. Hoje em dia o meu casamento é maravilhoso, eu não brigo mais com meu esposo, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha família, eu me libertei dos traumas, eu não preciso mais de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de médico. O meu médico é o Senhor Jesus. Hoje eu tenho prazer de ganhar almas. Aonde eu estou, eu ganho alma no trabalho. Hoje eu tenho uma vida bem-sucedida, conquistei o apartamento, conquistei a casa, mas acima de tudo, aonde eu estou, eu ganho almas para o Senhor Jesus. Hoje eu estou livre da depressão, dos pensamentos de morte. Hoje eu quero mais viver, só quero viver.